eu tenho uma palavra de Deus para transmitir a vocês esta noite. E eu entendo que Deus, como já dizem os jargões dos pregadores, né? Deus está neste negócio, né? Os pregadores usam muito esta palavra, né? Quando alguma coisa não sai muito do jeito que a gente quer, eles usam e dizer, Deus está no negócio. Deus quer nos tratar de uma maneira diferente hoje. Por isso eu quero ler com você, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 6 em diante. Quem tem Bíblia e achou, diga, eu achei. Eu achei. Quem não tem Bíblia, encosta em alguém aí. Pega essa carona abençoada para todos nós lermos a palavra de Deus. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Lerei novamente o versículo de número 8. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Antes de se assentar, eu quero que você olhe para esse crente bonito do seu lado. Tem, né? Diga para ele o tema da minha reflexão com vocês esta noite. Diga: atitudes de um vencedor. Podeis assentar. Queridos e queridas, se tem uma coisa que todos nós desejamos, e isto não é novidade para ninguém, é ter vitória. Se eu perguntasse aqui essa noite, quem gostaria de ser um vencedor ou uma vencedora, eu creio que todos levantariam as mãos e diriam: é claro, pastora, o que eu mais desejo é ter vitória. E falando em vitória, nós lembramos muito bem que o mundo em si, ele gira em torno dos vencedores. Ninguém respeita um derrotado. Você já viu alguém homenageando algum derrotado? Alguém em praça pública dizendo: olha, nós vamos homenagear uma pessoa, e esta pessoa foi a que ficou em último lugar. Foi aquela que saiu derrotada de um campeonato. Alguém faz uma homenagem deste tipo? Não. É tanto que você pode até se lembrar de quando você estudava, ou você que ainda estuda, na escola tem os torneios, e da mesma forma acontece, só se respeita os vencedores. Isto não tem a ver apenas na sociedade, não, isso tem a ver no mundo espiritual. No mundo espiritual existem também os vencedores e os derrotados. Engana-se quem pensa que vitória só tem a ver com situações do nosso dia a dia, com competições, porque muitos podem dizer: ah, pastor, eu não faço questão de ter vitória, eu não jogo, eu não faço nada, não pratico nenhum esporte. Mas no mundo espiritual, esta verdade é importantíssima. Sabe por quê? Porque nós, como crentes, nós estamos lutando uma guerra. E esta guerra é por diversas vezes mencionada na Bíblia Sagrada. E nesta guerra só é eleito, ou só quem recebe o prêmio, são aqueles vencedores.
quando chegar o último dia, fizer uma análise, vai estar o grande trono e lá vai dizer, olha, essa aqui foi vencedora, essa daqui foi derrotada, esse daqui venceu, este daqui perdeu. Então, vitórias tem a ver com tudo na nossa vida, tem a ver com a nossa família. Quem aqui não gostaria de ter vitórias na sua família? Eu creio que todos, de igual forma, levantariam as mãos e diriam, é claro, pastora, eu gostaria que a minha família fosse uma família vitoriosa. Eu gostaria que meus filhos vencessem a criminalidade. Eu gostaria que meus filhos vencessem a prostituição que está aí fora. Que a prostituição jamais chegasse na minha casa. Eu gostaria que meus filhos tirassem as melhores notas da escola. Só quem é mãe deseja isso, diga amém. Gostaria que meu filho fosse excelente na escola, não fosse aquele que todo final do ano, ou meio do ano, quando recebe o boletim, só vem notas vermelhas, notas negativas. E isto entristece qualquer mãe e qualquer pai, porque nós queremos ter vitória. Mesmo na nossa família, o nosso desejo é que os nossos filhos sejam vitoriosos. No casamento, a mesma forma. Quem não gostaria de ter vitórias no seu casamento? Ter um casamento de sucesso, um casamento onde não há brigas, onde não há discussões, onde não há separações, onde é igual aquele tipo de casamento, quando tem qualquer discussãozinha, a mulher ou o homem já diz, eu não quero mais saber de você, eu não aguento mais, para mim chega. Eu gostaria de um casamento livre destas coisas. Eu gostaria de um casamento onde haveria sempre a bênção de Deus, onde nós sempre teríamos sobrando e nunca faltando. Enfim, queridos e queridas, nós desejamos vitórias em todas as áreas da nossa vida. Nós desejamos vitórias espiritualmente, nós desejamos vitórias sentimentalmente, nós desejamos também vitórias financeiramente. Quem deseja isso? Nós desejamos vitórias financeiras. Por isso que muitos sabem que para ter vitória financeira é necessário maior sacrifício. Por isso que alguns acordam cedo, vão trabalhar para, no final do mês, ter o resultado do seu trabalho. Outros trabalham e estudam ao mesmo tempo, com o único objetivo, ter vitória. E para ter esta vitória não é fácil, requer muitos sacrifícios, requer atitudes diferenciadas, requer atitudes que muitas vezes um derrotado não quer fazer, porque, sabe por quê? Porque alguns dizem, acordar cedo para quê? Estudar tanto para quê? Fazer tanto sacrifício para quê? Derrotado sempre pensa desta maneira. O derrotado é aquele que sempre te desmotiva. Você está toda animada dizendo, olha, eu já fiz o vestibular, eu não sei se já saiu o resultado. Você estudou, quem sabe, o ano todo e já está na expectativa. Olha, eu vou conseguir uma boa nota, eu vou ser aprovada, porque ano que vem, quando chegar fevereiro, março, eu vou começar uma graduação. Aí o derrotado, ele fala, nossa, não sei para quê, você já trabalha. Agora você vai ter que estudar, enfrentar 4, 5, 6 anos. Não tem necessidade. Sabe o que acontece na vida do derrotado? Passam os 4, 5, 6 anos e a vida dele continua da mesma maneira, continua da mesma forma, porque é derrotado. Mas quem é vencedor é diferente. Ele vê cada nova oportunidade única na sua vida.
Eu já falei isso aqui, oportunidades são únicas. Quando vem a oportunidade de fazer uma graduação, o vencedor, ele com as suas atitudes de vencedor, ele vai dizer, eu vou fazer, porque Deus é comigo, vai dar certo, eu vou atingir os meus objetivos, eu vou conquistar, e por mais que muitos não conquistem, eu serei a diferença. Então, queridos, como eu disse, vitória é algo que todos nós desejamos, seja ela espiritualmente, seja ela sentimentalmente, seja ela financeiramente, todos nós aqui estamos buscando vitórias em algumas áreas da nossa vida, e por conta disso nós estamos aqui esta noite. E o texto a qual nós lemos fala exatamente acerca disso. Fala de um homem por nome Paulo. Diga comigo, Paulo. Quem era Paulo? Paulo foi um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada e de todos os tempos. Paulo foi um homem que você conhece bem, que em um determinado tempo da sua vida ele perseguia os cristãos. A sua satisfação estava em perseguir, o seu prazer estava em perseguir os crentes, aqueles que serviam ao Senhor. Quanto mais ele perseguia, mais feliz ele ficava. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e a sua vida foi mudada. E a Bíblia nos diz que a partir daquele momento, ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido por amor ao Evangelho. Ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido, para pregar aquilo que ele havia recebido durante um certo tempo na sua vida. E o que me chama a atenção na história de Paulo, queridos, e é sobre isto que eu quero falar esta noite, que na vida dele, analisando a história deste homem, nós aprendemos algumas verdades que fizeram dele um vencedor. Porque Paulo, ele era como qualquer um de nós. Ele poderia ser comparado como qualquer um de nós que amamos a palavra de Deus, que nos dedicamos à palavra de Deus, como alguns que pregam por amor a Deus. E na vida de Paulo aconteceram inúmeras coisas, mas estas inúmeras coisas não fizeram dele um derrotado. Paulo sofreu naufrágios, Paulo sofreu afrontas, Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Paulo era aquele que pregava Jesus para os perdidos, ele pregava para todos aqueles que precisavam ouvir uma palavra do Mestre. E o interessante é que agora o texto a qual nós lemos necessariamente, de segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo está no final da sua vida. Paulo, ele está vivendo os últimos momentos da sua história aqui na terra. E ele, a Timóteo, começa a fazer um pedido. E ele vai dizendo, olha, o meu tempo está chegando. É bom quando nós encontramos alguém, e isto é muito lindo, quando nós encontramos alguém, este alguém tem a consciência que já está vivendo os últimos momentos da sua vida, e tem a consciência que está terminando a sua vida, fazendo tudo o que veio à sua mão para fazer. E Paulo tinha esta consciência. Ele tinha consciência que o seu tempo estava acabando. Ele tinha consciência que os seus dias eram os últimos. E ele vai e diz, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui eu encontro 3 grandes segredos da vitória de Paulo. Primeiro, ele tinha entrega. Diga comigo bem forte, entrega. Aonde está esta entrega, pastora Adélia? Está no texto. Quando ele diz, combati o bom combate. Quem aqui
se fosse convocado para uma guerra, para um combate, ele não iria inteiramente para este combate. Quando alguém vai para um combate, ele dá o seu melhor. Por quê? Porque ele sabe que no combate, se ele não der o seu melhor, ou ele morre ou ele vive. Isso tem a ver com a sua entrega. Se ele for mole num combate, o que acontece? Já era. Que combatente vai para uma guerra despreparado? Quem vai para uma guerra despreparado? Ninguém. Ninguém vai para uma guerra, olha, eu estou indo, mas eu não estou dando o meu melhor. E Paulo, ele vem dizendo, olha, eu estou em uma guerra, eu combati um bom combate, mas eu fiz uma coisa diferente, eu me entreguei por amor a esta obra, eu dei o meu melhor. E sabe qual é o segredo para nós termos vitórias? É a nossa entrega. É o nosso desenvolvimento dia após dia. É o seu desenvolvimento na sua família. Quando você diz, olha, na minha família, eu estou dando tudo de mim. Sabe aquela pessoa que quando é para amar, ela ama mesmo? Quem já viu alguém assim? Nunca viram, não? Aquela pessoa que quando é para amar, ela ama mesmo. Ela está dando tudo que ela tem. Aquela pessoa que na sua família ela luta tanto, enquanto a sua família não é abençoada, ela não para de lutar. Enquanto ela não vê a sua família abençoada, ela não para de guerrear. Então Paulo estava falando acerca disso. Ele estava dizendo, olha, eu combati, eu tomei atitudes todos os dias de combater. Eu me entreguei todos os dias por amor a esta obra. Então eu vim aqui esta noite para dizer para vocês, há um segredo que nos faz vencedores. E sabe qual é? É a nossa entrega, é a nossa disponibilidade em dizer, Deus, eis-me aqui por completo, eis-me aqui espírito, alma e corpo, eis-me aqui inteiramente ao teu serviço. Sabe qual é o nosso problema? A gente se entrega parcialmente, a gente nunca dá o nosso melhor, a gente nunca dá o nosso melhor para Deus, a gente às vezes nunca dá o nosso melhor para a família, a gente nunca dá o nosso melhor no nosso trabalho, e a gente quer resultados completos, a gente quer resultados satisfatórios, mas o resultado não vem, sabe por quê? É por culpa de Deus, pastora, não, é por culpa minha, é por culpa sua, porque há momentos da nossa vida que Deus quer, sabe o que de nós? Que a gente se entregue na oração, que a gente seja capaz de dobrar os nossos joelhos e dizer, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo, enquanto o Senhor não me der um direcionamento. A gente não se entrega na oração, a gente não se entrega no jejum. Sabe como é o jejum nosso hoje em dia? A gente jejua meia hora. Meia hora, já vi? Meia hora, pastora, já vi. Teve uma irmã que chegou comigo, não é daqui não. Quando eu estava em Belém do Pará, eu fazia um trabalho lá. A irmã chegou comigo, ela estava iniciando o seu jejum e tinha dado meia hora. Ela falou, pastora, já estou com fome. Eu falei, mas como pode? Você come, hein? A irmã era um pouco desse tamanho, mas a gente quer tudo muito rápido. A gente não quer mais sacrificar. A gente não quer mais se entregar. A gente quer ter vitória, e todos querem, a maioria aqui levantou a mão, mas a gente não quer mais se entregar, a gente quer aquele negócio muito rápido. A gente pensa no negócio aqui agora, a gente já quer daqui a pouquinho. A gente quer a bênção na família e já diz, olha, tem que ser amanhã. Mas para a sua família ser destruída, chegar no estágio onde está hoje, não foi da noite para o dia, ou foi? Foi um processo. Dia após dia você foi destruindo a sua família com palavras, com atitudes. E às vezes você quer que tudo mude assim.
Não. Vai mudar de acordo com a sua entrega, com a sua mudança de atitude, com a sua mudança de vida. E Paulo vem dizendo isso: olha, eu combati, eu tomei esta atitude, olhe para cá. Esta atitude não veio de Deus, esta atitude veio dele. Nós esperamos muito de Deus, e o pastor Samuel tem uma mensagem que eu gosto muito, que fala o que Jesus espera de nós, porque Deus também espera algumas coisas de nós. Ou você acha que só nós esperamos de Deus? Deus também espera. Deus espera que nós nos entreguemos mais para Ele. Deus espera, queridos, que nós sejamos crentes melhores, que nós sejamos crentes mais espirituais, que nós não sejamos aqueles crentes que qualquer ventania que dá já abala a fé do crente. Qualquer tempestade que vem, ele já fala: eu vou sair da igreja, vou procurar outra, porque essa não mudou minha vida. Eu vou para outra, Igreja não muda a vida de ninguém. Eu vou repetir. Igreja não muda a vida de ninguém. Quem muda a vida é Deus. E você, quando toma a atitude de dizer: Deus, eu estou me entregando, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha história, eu quero sair desta peleja como vencedor, como a vencedora. Quando você que antes fazia um pouquinho, decide a partir de hoje fazer mais, isso vai atrair a bênção de Deus sobre a sua vida. Você que antes orava meia hora, eu vou desafiar você esta noite a orar mais a partir de hoje. Eu vou repetir, só ouvi um glória. Ela é pregadora, então eu vou te desafiar hoje a orar mais. Amém. Você já reparou que a gente tem tempo demais para isso aqui? Quem já reparou? Ninguém reparou, não? A gente tem tempo demais. Se aparecer um zap aqui, a pessoa já olha na hora. Na hora, pode ser culto, pode ser até ceia. Não, pastor, é importante. Importante coisa nenhuma. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Aonde você está entregando o seu melhor? Porque entrega tem a ver com isso. Porque às vezes nós nos entregamos para coisas erradas. Entregamos para um negócio aqui, que se você não usar a sua mão, não move. Isso aqui não muda nada a sua vida. Isso aqui não tem poder para te entregar bênção. E às vezes você está em um culto como este, está dizendo: Deus, eu quero a minha bênção, eu quero que o Senhor abençoe a minha casa, abençoe a minha família, e Deus não abençoa. Sabe por quê? Porque você está entregando o que é de Deus para coisas. É difícil dar glória, né? Mas tá bom. A gente muda os valores. Às vezes nós estamos em um culto como este, e a nossa entrega, o nosso espírito é para estar ligado com Deus, e nós desviamos o foco. Nós estamos pensando na novela que ficou, estamos pensando no problema que ficou, estamos pensando na dívida que tem que pagar amanhã, estamos pensando em tantas coisas. E deixamos de nos entregar para Deus, deixamos de nos entregar e dizer: Deus, eis aqui a minha vida, eis aqui a Adélia, esta mulher sou eu, diga: este homem sou eu estou aqui porque eu preciso ter vitória, eu me disponibilizo para o teu agir. Quando Deus vê um coração como este, não tem como Deus não abençoar, não tem como Deus dizer: eu não vou derramar da minha bênção
bênção sobre a vida dela. Sabe por quê? Porque Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo a sua dedicação em sair de casa numa quinta-feira como esta e dizer: Deus, eu vou para a tua casa te adorar, eu vou para a tua casa te bendizer, eu vou para a tua casa dizer que tu és maravilhoso, que tu és merecedor da minha adoração. Quando nós fazemos isto, nós temos vitórias. E para ter vitória no mundo espiritual, é necessário isso. Para ter vitória, você precisa se entregar na leitura da palavra de Deus. Você precisa se entregar no jejum, na oração. Você precisa se entregar na consagração. Tem pessoas que não entendem porque ter culto na igreja toda semana tem. Sabe por quê? Porque todas as vezes nós precisamos ouvir de Deus, aprender de Deus, conhecer mais de Deus. Quando mais nos aproximamos de Deus, mais longe do pecado nós estamos, mais longe do mundo nós estamos, e é este o desejo de Deus. E para ter a entrega na vida profissional, você já sabe, e eu falei, para ter resultado, ter vitória, a entrega vem de tempo, de leitura, estudo. Quem aqui gosta de ler? Não precisa levantar a mão, não. O irmão levantou. Para ter vitórias, você precisa estudar. Ai, pastora, eu conheço tanta gente que tem uma vida vitoriosa e não estuda, mas pelo menos é muito inteligente, não é? Não precisa, a pessoa estuda em casa, mas são casos isolados. Tem que ter estudo. Você precisa se dedicar. Quem trabalha com vendas precisa estudar sobre vendas, como ser um bom vendedor, como atrair clientes, como usar mecanismo que atraia mais clientes para a sua loja. Então tem vários meios. Se a pessoa não estuda, tem como? Por isso que a gente vê umas lojinhas desse tamanhozinho. Aí a pessoa passa lá e fala: nossa, estou com dor. Eu não tenho dó, não. Não estuda, não vai buscar aprender para atrair mais clientes para a sua loja e crescer. Então, a gente precisa usar isso. Primeiro, você precisa ter entrega. E foi isso que Paulo tinha. Ele disse: combati o bom combate. Ele disse: eu me entreguei. Segundo, ele tinha fé. Diga comigo, fé. A fé é um dos grandes segredos para ter uma vida de vitória. Todos nós que estamos aqui esta noite, nós viemos porque nós cremos em Deus. E para ter vitórias é a mesma coisa, queridos. Nós precisamos crer. E crer quando, quem sabe, a mãe não crê, o pai não crê, os filhos não creem. Você precisa crer. Olha o que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele estava dizendo: olha, o segredo da minha vitória foi que eu guardei a fé. A minha fé, guarde isso, não foi uma fé de momentos. Porque tem gente que tem fé quando a coisa é favorável. Tem gente que tem fé quando tudo vai bem. Ah, eu creio em Deus. Ah, eu creio que tudo vai dar certo. Tudo já está bem. E ele vem dizendo: olha, a minha fé eu guardei. Eu guardei porque nos momentos em que eu precisei, eu usei. No momento em que eu estava passando por momentos difíceis, eu usei a minha fé. No momento que eu estava em uma ilha sofrendo naufrágios, eu usei a minha fé, coloquei em prática. Em todas as minhas viagens missionárias, eu usei a fé.
Sabe o que eu aprendo com Paulo? Um grande segredo, sabe qual é? Que tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que fazer acreditando. Se você vem para a igreja e não acredita em Deus, se você não tem fé em Deus, a sua vinda aqui é em vão. Se você, por exemplo, deseja fazer um curso universitário, mas não tem fé que vai passar, melhor nem fazer. Porque você só vive aquilo que você acredita. Eu me lembro quando eu já contei isso aqui uma vez, quando era em final de 2008, faz tempo, né? Final de 2008, eu estava terminando a minha graduação em Economia, Ciências Econômicas, com ênfase em Comércio Exterior. Terminando a minha graduação, a minha professora chegou comigo, o nome dela é Graziela, chegou comigo e disse: Adélia, surgiu um processo seletivo de mestrado. Aí eu falei: mestrado? Nem estava nos meus planos, no momento, fazer mestrado. E ela falou: surgiu o processo seletivo, é um processo nacional. E ela falou: eu vou te inscrever. Aí fomos lá, entrei juntamente com ela, me inscrevi. E eu falei: eu vou passar. Olha a minha fé, processo nacional. Eu falei: eu vou passar. Selecionava economistas do Brasil inteiro. Brasil inteiro, não é uma coisa de São Paulo, não, Brasil inteiro. Processo nacional para fazer mestrado federal, não é mestrado particular, não, federal. E eu falei: eu vou fazer. E eu fui, nunca tinha saído de Rondônia, imagine. E a prova era em Brasília, na UNB. Quem conhece a UNB aqui? Uma das maiores universidades do Brasil. Era na UNB, aí lá vai eu, Nilvinha. Peguei o ônibus, porque de avião era muito caro. Peguei o ônibus, fui parar lá em Brasília para fazer a prova. Cheguei lá, a gente conhece quem é inteligente. Vocês conseguem identificar quem é inteligente? Tem gente que consegue. Eu comecei a olhar assim, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É muita gente inteligente. Aí eu fui, fiz a prova, dificílima. E eu voltei para casa com fé. Eu falei: eu vou passar. Voltei para casa dizendo: eu vou passar. A sala lotada. Se eu não me engano, era mais de 10.000 inscritos para poucas vagas. Falei: eu vou passar. Passaram alguns dias. Quando eu vou olhar lá o resultado, estava lá meu nome: Adélia Francisca da Silva. Você não dá glória a Deus por isso? Eu estava com tanta fé que eu ia passar, mas eu tinha estudado, tá? Porque tem gente que fala: eu tenho fé. Não é fé não, porque fé sem atitude não gera nada. E eu estava com tanta fé e Deus me abençoou. Então a fé, ela tem um poder extraordinário. Se você tem fé que a sua família vai ser restaurada, vai ser. Se você tem fé que Deus vai abençoar a tua vida profissional, que você vai ocupar os melhores cargos do Brasil, você vai viver isso. Se você tem fé que Deus vai abençoar os seus filhos, você vai ver os seus filhos abençoados. Você precisa crer, coloque a sua fé em ação hoje. Diga: olha, final do ano está acabando, mas eu tenho metas ainda para esse ano. Ano que vem eu tenho metas maiores. Eu vou crescer, eu não vou ficar parado. Deus me criou para eu ser vencedor. Deus me criou para eu ser vencedora. Quantos querem vencer essa noite? Levanta pelo menos uma mão e dê glória a Deus. Ter vitória. Sabe por quê? Porque o inimigo quer que você seja um derrotado, uma vergonha. Tem crentes aí, perdão da palavra, que dá vergonha. Falar é crente. Vive uma vida miserável, família destruída, espiritualmente fracassados. Quem já viu? Todo dia tá difícil, tá nada.
Falta atitude. Está difícil para todo mundo? Ou você está em outro planeta? Todo mundo está aqui, enfrentando as mesmas dificuldades, porque uns vencem e outros fracassam. Falta de fé. Não acreditam, duvidam de tudo. A partir de hoje, tome a atitude e diga: eu vou crer. Eu vou crer no que Deus me prometeu. Eu vou crer no que Deus falou para minha família, para minha casa. Pode todo mundo duvidar, mas eu acredito. E eu encerro. Paulo vem dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Terceiro, ele disse: acabei. Ele disse: terminei. E para se terminar, precisa-se de uma terceira coisa: perseverança. Perseverança. Paulo foi um dos únicos homens, depois de Jesus, é claro, que disse: acabei. Jesus disse: entrego o meu espírito, e expirou. Quando chegou o tempo, ele disse: olha, para mim acabou. Fiz tudo que me veio à mão para fazer. E Paulo vem dizendo: olha, eu acabei a minha carreira. Eu terminei. Tudo que me veio à mão para fazer, eu fiz. Glória a Deus. Sabe o que é isso, queridos? É perseverança. Você já parou para imaginar tantas coisas que te vieram para você fazer e você não fez? Ou tantas coisas apareceram e você até começou, mas não terminou nada? Quem já analisou isso? Começa a estudar. Ai, daqui a pouco, é o desânimo. Ai, esse final de ano que não chega. Começa uma graduação. No primeiro período, quando vai chegando para o final, iniciando o segundo período, já tem um monte de gente que já parou. Por quê? Faltou perseverança. Faltou. Começa na fé. Isso acontece demais. Começa tudo animado. Aceitou Jesus. O pastor falou: quem quer aceitar Jesus? A sua vida vai mudar. E você veio à frente, todo animado. Todo animado. Dizendo: agora sim. Eu não vou me afastar por nada. Aí passa uma semana, um mês, 2 meses. Já fala: nossa, ser crente é difícil, né? Estou cansada de ir para a igreja todo dia. O pastor ia pregar hoje. Olha o que deu. Deu a pastora pregando. Deus vai te pegar, hein? Brincadeira. Aí você vai desanimando. O que acontece? É isso que o inimigo quer. O inimigo está lá aplaudindo você, dizendo: é isso mesmo, desiste. Quer que você abandone. E existem tantas situações que nos fazem desistir. Existem tantas situações que nos motivam a ir para o fundo do poço. Porque você começar não garante vitória. Guarde isso. O que garante vitória é você começar e ir até o fim. O que adianta você começar hoje toda animada, dizendo: agora sim eu sou crente, agora sim eu vou buscar de Deus, agora sim eu vou ler a Bíblia. Tem gente que fala que vai ler a Bíblia e começa já com aqueles propósitos mirabolantes. Aí quer ler 20 versículos em um único dia. Aí passa uma semana, já não está conseguindo mais. Aí já vai desistindo. Mas trace metas que você possa atingir. Diga: se a Bíblia dentro de um ano, eu vou perseverar. Se um dia você não conseguiu, no outro dia você tira os atrasos e vai lendo. Porque você precisa terminar o que você começa. Guarde isso. É inumerável o número de pessoas, é inumerável a quantidade de pessoas que começam tantas coisas e nunca terminam nada. Eu lembro, teve um tempo que eu inventei assim, modo de dizer.
eu dava aula de música. Eu tocava clarinete. Minha clarinete está aposentada até lá em casa hoje. O que chegava de gente animada, dizendo, eu vou tocar. Já dizia, eu estou até imaginando, ouvia música o dia todo. Solos de clarinete e tal. Teve um dia que uma mocinha chegou comigo e falou, era a pastora Adélia, eu vou tocar dentro de uma semana. Eu falei, mas como? Ela falou, não, eu já projetei tudo. Eu falei, mas como? Você entende pelo menos um pouco de música? Ela falou, não, mas eu aprendo, eu sou inteligente. Aí ela começou toda animada. Quando chegou o quê? Era a terceira aula, ela já abandonou. Falou, não leva jeito para isso, não. Você começa e não termina. Tem graça isso? Não. Você precisa começar e terminar. Assim é na nossa vida como crentes. Você começou como salvo. Precisa permanecer salvo até Jesus voltar. Eu vou repetir. Você começou permanecendo fiel. Você tem que permanecer fiel até o fim. O que diz a Bíblia? Aquele que perseverar até o fim, até o meio? Não, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança tem a ver com tudo. Quer ser salvo, persevere. Ser salvo não é coisa da noite para o dia. Não, é algo que você precisa levar no seu dia a dia, dizer, Deus, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais santo, eu quero crescer mais em comunhão contigo, em mais intimidade contigo, eu quero viver mais perto de ti. Quando você menos imaginar, você vai estar pertinho de Deus. Sabe por quê? Porque você não desistiu. Eu vim aqui esta noite pregar para homens e mulheres que estão enfrentando grandes dificuldades na vida, mas estão dizendo, olha, eu não desisto por nada, eu não desisto por nada. Quem vai desistir é Satanás, quem vai desistir é o inimigo, porque no final eu sairei vencedor, no final eu sairei vencedora, eu serei vencedora na família, eu serei vencedora espiritualmente, eu serei vencedora financeiramente. Aonde eu colocar a planta do meu pé, ali eu verei a bênção, o milagre do Senhor Jesus. A gente precisa entender isso. Para ter vitória, precisa ter entrega. Diga bem forte, entrega. Então, a partir de hoje, se entregue mais. Se entregue mais. Deixe um pouco de redes sociais de lado. Se entregue mais por aquilo que vale a pena. Por aquilo que vale a pena. Tem gente que se entrega para tanta coisa que não vale a pena. Exemplo, adolescente vai namorar, acha só os que não vale a pena. Deus tem um preparado para ele, para ela. Ela acha logo aquele que não vale a pena. Vai e se entrega. Dá problema. Se entrega para tantas coisas. E nós devemos hoje nos entregar para Jesus. É aquilo que eu sempre falo aqui. Nós precisamos estar disponíveis para Jesus. Nos entregando para Ele. Segundo, precisa ter fé. Terceiro, você precisa perseverar. Se coloque em pé comigo.